Salve, salve família, uma boa noite aí a todas, todos e todes. Estamos começando a nossa segunda live do nosso projeto Felipe, que é Festa Literária das Periferias. Esse ano a gente está fazendo de novo o evento virtual, então hoje nós vamos para a segunda live. Antes eu queria dizer que a Felipe, o evento é organizado pelo coletivo Escambo Literário e está tendo um apoio muito bacana da Bancada das Mulheres Amazônicas, da Ação Educativa e da Escola Aldotrop, e com a co-realização do projeto Construindo Sonhos e também da Nega Neguinha Grife e do Petitude no Hispano Grife. Então a gente está hoje com um tema muito bacana, na verdade trabalhando o tema da nossa feira, que é as narrativas periféricas que protegem. E hoje eu vou conversar com 3 professores maravilhosos que fazem um trabalho importantíssimo nas escolas, que é de incentivo à escrita e à leitura. Em especial, incentivo à escrita, porque 2 deles já lançaram o livro de seus alunos, dentro de alunos, né? E todos esses alunos de escolas públicas e na sua maioria escolas que são na periferia de Belém. Tá? Então, hoje nossos convidados é o professor Felipe Guimarães, a professora Lidiane Garcia e o professor Wilson Tadeu, Wilson Moras, Wilson Tadeu. Então nós vamos conversar até às 8 horas ali no máximo, falando sobre esses assuntos importantíssimos para a nossa quebrada. Antes de já, eu queria lembrar para vocês que a gente tenta ao máximo de fazer essas lives, né, em um espaço que seja o máximo possível para que vocês possam entender, mas a gente está numa quebrada e não tem como impedir que no entorno, por exemplo, da minha casa aqui, tenha barulhos externos. Então gostaria de pedir a compreensão de vocês, porque é a criançada na rua correndo, brincando, é o vizinho colocando o som aqui do lado. Então eu espero que todos estejam ouvindo bem e que o áudio saia aí, que os barulhos externos não atrapalhem a nossa conversa. Beleza? O Felipe já está por aqui, que é do Grupo Iato, e a Lidiane também. Então eu vou chamá-los aqui para a gente começar nosso professor. Daqui a pouquinho o nosso querido professor Wilson deve estar chegando aí, beleza? Então vamos estar por aqui, ver se chegou aí agora o Felipe. O Felipe está chegando aí. Salve, salve, meu mano, tudo bom? Oi, boa noite, Preto Michel. Me escuta bem? Tô escutando bem, mano. Ok. Tá me escutando bem, mano? Sim, sim. Beleza. Eu vou ver se a Lidiane também já entrou aqui para me fazer o convite para ela e a gente já começa a nossa atividade. Ok. Como eu estava falando, para o pessoal que está entrando aí, o Projeto Felipe, ele foi coincidência, né? Parecido com o teu nome. E é Festa Literária das Periferias. A gente já está na 3ª edição. É um evento bastante humilde, né? Que de alguma forma ou outra ajuda a incentivar o escritor independente a mostrar seu trabalho. Esse ano o evento vai acontecer sábado, um evento presencial, né? Sábado, aqui numa escola no Tapanã, na escola Aldotrop. Você e seu grupo já está automaticamente convidado. Se vocês puderem vir aqui também, a gente ficaria muito feliz. A Lidiane entrou, eu vou falar para a Lidiane, manda um convite para a gente aqui, para tentar na conversa, que eu aceito aqui. Eu vou tentar trazer ela para cá. Felipe, enquanto a Lidiane está entrando aqui, eu vou ler aqui essa de praxe, né, mano? Essa apresentação de praxe. Aqui para a galera te conhecer um pouco, mas no decorrer da conversa vocês vão se apresentando. Olha, a Lidiane mandou aqui o convite, também ela já vai fazer parte aqui da nossa conversa. E é bom que já fica só o professor Wilson Amores, logo deve estar chegando aí. Pronto, chegou a Lidiane. Oi, Lidiane. Esqueci de...
câmera. Ah, peraí, rapidinho, vou mudar aqui. Oi. Tudo Tudo bom. Então, gente, eu vou fazer uma apresentação breve de vocês aqui. E enquanto o professor Wilson Moura chega. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá bom? Tá ótimo. Mais ou menos, está dando um eco. Eu acho que tem que desligar o microfone quando você fala. Não é o microfone aí de Jane que tá dando um eco aí. Não, sim. Ok. Ok? Agora. Você tá ouvindo bem, Lidiane? Tá? Então, gente, o Felipe Guimarães, ele é professor de língua portuguesa e literatura na Rede Pública do Pará, trabalha em Coraci e trabalha com desenvolvimento de projetos voltados à produção literária no ensino fundamental. Também é organizador do Grupo IATO, que é um projeto literário estudantil para jovens escritores. A minha querida Lidiane Garcia trabalha na EMEIF Satélite. Ela é funcionária efetiva da Prefeitura desde 2012 e a literatura está presente em todas as aulas como de leite, pois visa a aprendizagem artística e cultural do aluno. Bom, todos vocês eu já conhecem pessoalmente, sei e admiro o trabalho de vocês e gostaria primeiramente de que vocês, na apresentação de vocês, falassem um pouco, né, como é o trabalho de vocês, como é que vocês desenvolvem o trabalho. A gente, esse ano, está fazendo... O tema da Felipe é as narrativas periféricas que protegem. As escolas de vocês são em lugares, em bairros periféricos. Os alunos de vocês moram na periferia. E o objetivo da Felipe é sempre valorizar, né, essa literatura periférica, né? A literatura independente, a literatura negra. Então, eu podia começar aí pela Lidiane e depois do Felipe. Queria que vocês apresentassem rapidinho o trabalho de vocês. A Lidiane, eu soube esses dias agora que ela não está mais lá na Escola Walter Leite. A Escola Walter Leite é uma escola maravilhosa, que faz um trabalho fantástico assim, com literatura. O trabalho dela também, mas ela está no outro processo. E esse processo, da onde a gente esteja, porque a vida de professor é assim, infelizmente não vai poder ficar muito tempo rodando. Mas, Lidiane, começa aí falando com a gente sobre como foi o teu trabalho no Walter Leite, como está sendo o teu trabalho, como é que o teu trabalho se aproximou da literatura. Ok. Boa noite, professor. Boa noite, Preto Michel. Boa noite a todos que estão nessa live visualizando, que amam a literatura, que amam a leitura. Bom, como o Preto falou, eu estou na prefeitura há 12 anos e nesses 12 anos a gente tem caminhado, né, em algumas escolas e tem aprendido em cada uma delas a respeito da literatura, a respeito da cultura. E no tempo que eu estive no Walter Leite, eu estive à frente da biblioteca Maria da Paz, e nessa biblioteca nós tivemos uma experiência muito grande, muito proveitosa com os alunos. Eram alunos de 13 a 17 anos, alunos de C3 e C4, onde a gente pôde realizar um trabalho assim voltado para a cultura aqui em Belém, o que acontecia na comunidade, né? Então, o nome do projeto, que ele existe até hoje, inclusive, ele continua exercendo o projeto, porque a gente passa pela escola e vai deixando aqueles frutos. Isso é bom, porque o projeto continuou, né, com o comando lá do nosso amigo Elienay Nascimento, e está bombando, continua bombando. E o trabalho que foi realizado lá foi justamente num tempo onde essas crianças, onde esses adolescentes estavam voltando de um tempo de pandemia. Então, é um tempo que eles estavam muito trancados, muito em si mesmados, né? Eles ficavam só dentro daquele seu casulo. E foram adolescentes que nós começamos um trabalho no 6º ano e até hoje, no 8º ano, eles estão no projeto. Como nós iniciamos tudo isso? Eu conheci o Preto Michel em uma live falando sobre as questões étnicos raciais, e aí me interessou, e aí eu conheci o Preto, através da Rita Melém também, que me encaminhou o link.
e nós começamos a fazer um trabalho com esses adolescentes, tinha que chamar atenção, né? Eu tinha que chamar atenção para aquela realidade que eles viviam. Então, eu comecei chamando atenção, Preto, com esse livro aqui, ó, Contos de Visares, e eles adoraram. E começou o projeto. O projeto visava o quê? Visava atrair esses alunos para a leitura. Então, eu tinha que motivá-los, eu tinha que apresentar aquilo que fazia parte da linguagem deles, porque eram jovens da periferia, e é uma linguagem fácil e daquilo que eles conhecem. Esse livro aqui, ele gerou tanto murmurinho dentro da escola, que no final desse ano, desse primeiro ano do projeto Bengolendo, que era um projeto que era dentro do Bengui, a escola, e os alunos eram do Bengui. Então, a gente queria que o Bengola, o Bengui, lesse. Por isso que nós escolhemos o nome do projeto Bengolendo. E do Bengolendo nasceu também alunos que se apaixonaram por escrever. Eles não ficaram apenas com os contos, eles também escreveram os contos da vida, da infância deles, as histórias que os avós contavam, as histórias que os pais contavam, e tudo isso fez muito sentido nesse trabalho que foi realizado. Hoje nós temos lá no Walter Leite um grupo folclórico também, que saiu do Bengolendo, quer dizer, um desdobramento de um projeto que foi maravilhoso e está com a leitura e continua com a leitura. E depois eu precisei sair, né? Como a gente fala, nossa vida, ela está ligada a muitos momentos e a muitos prazeres. E daí agora eu estou trabalhando com uma turminha menor, né? Uma turminha de primeiro ano, e numa escola que trabalha tema gerador, e daí a gente já está programando para essa turminha esse livro aqui, ó, A Turminha da Mar. A leitura através da leitura de leite. Ou seja, nós temos o nosso plano de aula, já está ali todo perfeitinho, mas eu sempre levo uma leitura que não tem nada a ver. Essa leitura pode ser uma poesia, essa leitura pode ser um conto, essa leitura pode ser até uma leitura de revistinha em quadrinhos, essa leitura pode ser uma imagem. E a leitura de leite, ela dá muitos frutos, porque ela coloca o aluno naquela cultura da leitura, a cultura de leitor, porque nós precisamos que os nossos jovens e as nossas crianças possam ler, e ler por deleite, ler porque quer ler, ler com gosto de ler. E aí é esse meu trabalho, junto à prefeitura, levando sempre essa literatura para dentro da sala, porque nós precisamos saber de histórias. Nós precisamos também saber contar histórias. Bacana. Dá um salve aí, professor Wilson Amoras. Wilson Tadeu Amoras chegou. Tadeu, eu vou passar a pergunta para o Felipe. E na sequência, o senhor se apresenta e fala um pouco do seu trabalho. Eu perguntei simplesmente, pedi simplesmente para vocês falarem um pouco, logo nesse primeiro momento, do projeto de vocês, do trabalho de vocês. Então, assim que o Felipe terminar, o senhor já entra, se apresenta e fala um pouco do trabalho de vocês. Beleza? Vai, Felipe, fica à vontade. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Eu sou Jananindeua, da cidade de Jananindeua, sou professor da rede pública, somente da rede pública atualmente. E o meu projeto ele tem a ver com aquilo que eu era e sou atualmente, alguém que escreve, e também com uma pessoa que dá aulas de português e literatura. No começo da pandemia, em 2020, quando estava todo mundo de quarentena, e eu só atuava em uma escola pequena, particular aqui em Ananindeua, próxima do 40 Horas, que é uma periferia aqui da Cidade Nova. Eu
eu decidi reunir alguns alunos de forma online para que a gente pudesse escrever textos literários para concursos na internet. E o grupo saiu de 7 pessoas naquela época para quase 20 pessoas no fim de 2020, e o grupo foi crescendo cada vez mais. Em 2021, eu decidi batizar o grupo como o nome de Grupo Hiato, que é o perfil pelo qual entrei aqui para essa live com o Preto Michel. E com o crescimento do grupo, a gente foi inserindo mais pessoas que tinham interesse, então começou a chegar aluno, na verdade, adolescente que eu nem conhecia, que nunca vi na vida, e começou a aparecer gente aqui pelas redes sociais pedindo para participar do grupo. Então, atualmente, o nosso grupo está caminhando para o 3º ano de formação. Nós temos quase 40 adolescentes e jovens que participam, porque tem gente que está desde o começo do hiato, e hoje agora tem 18, 19 anos, já são jovens, que lá atrás eram os formadores iniciais do grupo. A gente já lançou algumas coisinhas que a gente arriscou nesses últimos anos aí. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um pouco. Em 2021, a gente tentou lançar aqui as primeiras zines do grupo. Foram livros de terror. A principal temática do grupo é a temática do terror. Eu gosto bastante desse tema. Nós lançamos na Praça da República, em Belém. É nóis, é nóis. Com alguns adolescentes do Grupo Hiato. Como o grupo foi crescendo de forma online, nós temos hoje no grupo pessoas do Rio de Janeiro, Marituba, Benevides, do sul do Brasil. Então a gente não consegue reunir presencialmente todo mundo, mas a gente tentou reunir lá em 2021 para lançar esse livro. E ano passado, o nosso atual livro, nós lançamos aqui o livro costurado e impresso por nós, Encontro das Águas, um livro de poemas a partir do elemento água. Até agora a gente já vendeu mais de 200 exemplares e foi um grande hit para a gente, porque foi além do que a gente esperava. A gente conseguiu fazer os lançamentos em Ananindeua, que é a minha cidade, boa parte do grupo é de Ananindeua. Consegui realizar um lançamento no Júlia Cefé, que era onde a escola que eu trabalhava ficava, ali na Águas Lindas, bairro de periferia aqui de Ananindeua. E a gente continua trabalhando em novos desafios para esse grupo de estudantes que cada vez mais aparenta estar querendo escrever, querendo ter interesse. Porque eu fui conhecendo essa rede incrível de literatura aqui de Belém e Ananindeua, região metropolitana, e que me fez chegar a muitas pessoas legais. E isso me atravessa na profissão. Eu acabo levando isso para a sala de aula. Como eu trabalho unicamente com ensino fundamental, eu levo muito essa veia literária para as produções textuais em sala de aula. E eu trago muitos projetos, como, por exemplo, no passado, da Escola Júlia Cefé, Escola Estadual, a gente lançou um livro de minicontos da chuva. E mais recentemente, esse ano, eu só trabalho na Escola Cruzeiro do Sul, é uma escola estadual que fica em Coraci, ali na Estrada Velha de Outeiro. E esse ano, por exemplo, numa turma de 9º ano, a gente lançou essa fanzine, baseada nos diários pessoais da turma. Então, a gente organizou ali o lançamento na escola. E essa fanzine ela vai se abrindo com trechos, aqui ela vai formando um painel aqui dentro, com as ilustrações da galera. Então, eu gosto muito de trabalhar com a ideia do coletivo. Então, quem desenha vem para a equipe da ilustração, quem gosta de escrever, quem gosta de digitar, então me ajuda a organizar em arquivos os livros que a gente vai reunindo com os alunos. Então, o que eu faço hoje me atravessa também, eu escrevo. Então, na feita que eu fui vendo os alunos escrevendo e ver jovens se interessando por isso, mostrando talentos incríveis, eu fui me vendo também como aquele adolescente que lá atrás gostava de escrever. Então, eu tenho arriscado também não apenas ser um organizador de projetos literários, mas como alguém que está se arriscando na cena literária também. Então, basicamente é isso. Eu gosto muito dessa ideia do coletivo. Quanto mais gente a gente consegue agregar a rede literária daqui a nossa cena que temos em Belém, região metropolitana, melhor ainda, porque a gente consegue tornar mais concreto nossos ideais, que lá atrás talvez estivesse na nossa bolha, sabe, no nosso mundinho, e quando a gente vai conhecendo um aqui e o outro ali, a gente vai começando a crescer a nossa rede, e é incrível ver isso se espalhando nas mãos de outras pessoas. Beleza. Professor Wilson Tadeu Amoras, fique à vontade. Vocês estão me escutando? Beleza.
Beleza. Boa noite, galera. Boa noite a todos que estão assistindo. Obrigado ao meu querido amigo Preto Michel pelo convite. E é sempre uma honra, é sempre um prazer estar perto, junto com pessoas que fazem literatura e fazem acontecer essa literatura nas escolas, como a professora Lidiane, que é uma militante assim, da literatura, assim, já conheço há muito tempo. O colega aqui não conhece, mas já gostei muito da tua história, viu? Parabéns aí pelos teus projetos. E, bem, eu sou professor da rede pública, sou escritor e sou bebedor de café. Quem não bebe café não tem vida, sabe disso. Então, é assim, falar sobre literatura. Essa live ainda vai rolar ainda, né? Mais para frente, né? Eu vou só dizer assim o básico, assim, para fazer uma introdução breve do que eu faço, né? Eu sou militante da leitura do livro e da literatura paraense. Sabe aquela literatura que está na pele? Eu gosto muito de valorizar essa leitura. E valorizo mais ainda os escritores que estão começando, que estão iniciando essa carreira, porque as pessoas, os escritores que já estão lá no topo, eles tiveram seu merecimento, claro, a gente não vai negar isso jamais, eles também ralaram pra caramba, e tem livros assim, importantíssimos já lançados, mas também precisamos valorizar a ponta lá, porque eles são essa geração que a gente fala, sabe, a geração do futuro, é a geração dos futuros escritores, e é isso que eu venho aqui enfatizar e bater na tecla, assim, nós temos escritores que estão nas escolas. E é isso, meu amigo. Vamos lá, continuar a live. Beleza. Olha, eu vou começar pelo Tadeu, que... Tadeu? Por quê, mano? Tu bate a minha cara, não? Eu vou conversar contigo e a pergunta vai se estender por dois. Tadeu, tu é uma pessoa que hoje está tendo um papel importantíssimo, porque tu está indo em várias escolas incentivar novos autores, estudantes. Tu já foi, se eu não me engano, em 3 ou 4 escolas, depois tu me corrige, para fazer para fazer oficina, e aí o resultado dessas oficinas produz o texto, depois eles publicam os livros. Então, eu fui lá no Wanda Séria, eu tenho um livro, eu gostei muito. O Felipe com esse projeto também aí do Iato, a Lidiane também. Eu queria que tu falasse um pouco, né, e depois estendesse a pergunta para os outros dois, né, como vocês se sentem, né, essa experiência de ver esses jovens produzindo, né, esses textos. O texto de Visagem de Assombração, esses temas é o cartão de visita, né? Porque eles gostam de contar a história. Mas quando a gente vai em escola, eu já fui em várias, quase 100 escolas que eu já fui aí dar palestra, participar de projeto. Geralmente, no finalzinho das atividades, sempre tem um ou outra que vem falar que já escreve poesia, que já escreve contos, que gosta de poesia, já escreve outros gêneros agora, são outros gêneros literários. Então, começando por ti, Tadeu, que já tem essa experiência, e depois estendendo para a Lidiane e Felipe, como vocês se sentem sendo essa porta que abre para esses alunos, incentivando eles a produzirem, ou já encorajando eles para continuar a produzirem, porque eles já fazem isso, né? Para que eles possam entrar nesse nosso mundo, né? Esse mundo da literatura que nós já fazemos parte. Aí, antes de tu responder, o tema da Felipe esse ano é narrativas periféricas que protegem, né? Como é que esse gesto de vocês também serve como um estímulo a essa proteção? Quando eu falo proteção no geral, né? A nossa sociedade, a periferia está tão dividida de várias coisas, falta de saneamento básico, falta de saúde, falta de aparelhos públicos, uma escola mais digna para professores que vocês estão lá, né? Segurança. Então, mediante esse esforço de vocês e essa iniciativa, como é que vocês veem, né, esse trabalho que vocês fazem concreto de quando você vê um aluno mostrar um texto para vocês e vocês incentivá-lo a se ver como escritores e escritoras? Bem, vamos lá. Preto, o caminho se faz caminhando.
Isso não é uma frase minha, é uma frase de Paulo Freire. Então, tudo na vida tem um início. Tudo. A minha fonte de inspiração para essa produção, para esse incentivo literário nas escolas, tu falou 5 escolas, eu vou colocar aí mais um 0. 50 escolas que eu já frequentei esse ano. Como eu tenho essa facilidade de entrar nas escolas, eu gosto, né? É o que me move, é o que me motiva. Então, eu busco sempre o que nos faz bem, a gente tem que produzir mais, né? Então, é assim, eu vou começar aqui falando uma história de uma mulher preta da favela, ela era praticamente, vivia à margem da sociedade. Eu estou falando aqui de Maria Carolina de Jesus, né? Grande escritora. Se não fosse um camaradazinha chamado, chegou o nome dele aqui, o Adélio. Adélio Dantas. O Adélio. Adélio A Dantas. Carolina, isso, vocês conhecem a história dela, né? Que ela catava livros no lixo e tudo mais, toda aquela história, mas se não fosse esse cara, esse jornalista, que tivesse esse olhar mais refinado, essa preocupação, né, com o humano, eu digo assim, foi um ato de humanidade. Na hora que ele viu a Carolina, Jesus, e ele viu um pouquinho da história dela, que ela estava brigando com os caras lá, porque eles estavam depredando lá os brinquedos da praça, e ela falando para eles irem para a escola, para ler, não sei o que mais, e ele foi conversar com ela, e ela mostrou os trechos, né, do livro dela. E o cara se interessou e publicou. Então, é aí que eu quero chegar. Nas escolas, a gente tem assim, uma potencialidade de professores assim, muito grande, sabe? As bibliotecas escolares municipais, elas estão assim, com uma equipe, assim, os profissionais assim, bem engajados com a literatura e bem compromissados, né? Tanto na biblioteca quanto nas salas de aula. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa desse engajamento, desse professor que tem esse olhar refinado e que perceba a potência do aluno, a potência daquela pessoa. E muitas vezes não tem oportunidade. Então, essa nossa missão, eu falo para nós, professores, educadores, e também os militantes da leitura, que é uma missão assim, muito bonita, sabe? Mas é uma missão que a gente precisa olhar o nosso próximo, sabe? Com aquele olhar humanizado, aquele olhar assim. Não são crianças, são assim, sujeitos capazes, competentes e totalmente assim, eles já têm um pertencimento, uma história para ser contada. Eles já carregam toda essa trajetória de vida. Então, eles têm um conhecimento. Basta tu chegar lá com aquela criança e bater um papo, conversar. E no meu caso, que são os projetos literários que eu fomento nas escolas, tudo começou em 2015, já tem 8 anos que eu estou nessa estrada, e cada livro que eu lanço com as crianças é uma motivação a mais, e é um livro emocionante, um livro assim que todo ano eu digo assim, caramba, como eles são capazes, como eles me deixam mais motivados ainda para no próximo ano, já pensar num novo livro, sabe? E é isso, eu acho que essa é a nossa missão aqui nessa vida. A gente não está aqui para falar de egocentrismo. Nada, nós somos iguais, todos somos iguais. Cada um com o seu conhecimento e cada um com a sua determinação, cada um com o seu projeto de vida. E o projeto literário ele traz tudo isso com ele, né? Ele traz o incentivo à leitura, ele traz a motivação na escola, o aprendizado, a alfabetização, que são vários processos para se chegar na produção final do livro. Porque escrever um livro de qualquer jeito, de qualquer maneira, qualquer um escreve. Mas esse não é o objetivo, não é a razão da gente estar lá na escola, no chão da escola. O objetivo mesmo é fazer com que aquela criança que iniciou o projeto lá em fevereiro, lá em março, que ela chegue ao final do ano sabendo ler e escrever,
e principalmente sabendo que ela tem potência para isso, que ela pode ser uma escritora e ela pode ser uma incentivadora. Assim como as minhas crianças, com a Daniele Nunes, com as crianças do Morrendo de Medo de Coraci, com as crianças do Wanda Célia, né? Então, esse é o objetivo, Michel. E eu vou passar a palavra para os colegas aqui, porque senão eu vou falar muito. Lidiane? Bom, é um prazer também te ver, Tadeu. Estou com saudades. Você tem que ir lá na EMEIF Satélite, né? Na escola que vai ser a primeira escola de tempo integral. Tá bom? E a gente está chegando por lá. E, para mim, Preto Michel, é uma responsabilidade. Faz parte da minha... não da minha profissão apenas, mas faz parte da minha vida humana. Querer que o outro saiba, conheça o quanto é deleitoso você poder ler e o quanto é libertador, o quanto te abre os olhos, o quanto a pessoa se sente existente. Eu faço parte de uma existência. Então, saber e querer passar isso para o outro, que ele também sinta, que ele também queira, é maravilhoso. Então, não é difícil chegar na sala de aula, abrir um livro e ler para um jovem, ler para uma criança. A gente já recebe da criança aquela atenção. Quando você chega com o livro, você já recebe aquela atenção. Então, isso motiva a criança, não apenas a escrever e ler, mas se sentir também potência. Eu posso ler, eu posso escrever, eu vou conseguir. E hoje, trabalhando com essa turminha de primeiro ano, é muito importante que eu trabalhe na sala de aula, e eu estava conversando com os responsáveis na reunião passada, dizendo que é preciso que a gente fale a linguagem da criança. E a linguagem da criança é a brincadeira. Então, por que não apresentar o livro como uma brincadeira, a literatura como uma brincadeira? Por que não pedir para essa criança poder relatar a realidade dela, falar da transformá-los também em pequenos escritores que lá na frente vão poder dizer: eu quero ser escritor, eu quero ser professor, e desejar essa realidade da leitura, porque hoje, nesse tempo que nós vivemos, que eu não jogo pedra não, eu gosto, porque nós estamos aqui conversando numa live, é importante a tecnologia, mas também é importante tocar no livro, é importante que eu saiba como chegar nas informações, e isso, para mim, como professora, é algo que faz parte da minha função, da minha existência humana, é algo que faz parte do que eu quero. Lidiane, eu acho que caiu. Continua aí, Felipe. E quando ela entrar aí, ela continua lá depois. Acho que ela caiu dela lá. Travou a internet. Bom, o que me faz continuar pensando em projetos literários e também manter o Grupo IATA funcionando é justamente o que eu coloco de olhar do outro. A gente precisa perceber que o outro faz parte também da nossa vida. Ninguém se constitui sozinho, a gente precisa do outro. Mas se esse olhar é discriminatório, se esse olhar fere, isso já não vai fazer bem para a gente. Então, no Grupo IATA, eu parto desse princípio. O olhar do outro é muito importante para que os textos sejam atravessados por diferentes dizeres, por diferentes falares, e os textos que surgem, eles não saem ali totalmente prontos, a gente precisa estar revisando, aconselhando, orientando. E para que a pessoa consiga ouvir o outro, ela precisa quebrar um pouco aquilo que a gente chama de ego, né? É qualquer pessoa que escuta o conselho ou a orientação de um outro. Então, quando a gente entende que precisa desse olhar do outro para que a gente se constitua de fato, há um caminho sendo atravessado aí. Isso é muito importante, porque há uma formação. Essa formação é contínua.
Então, da feita que os adolescentes e os jovens do hiato percebem que precisam do outro, não apenas do meu olhar, porque não é apenas eu sou o comentarista dos textos. Eu convido muitas pessoas da cena literária para serem os comentaristas de forma voluntária dos textos dos adolescentes do grupo. Eles entendem que aquilo que o outro tem a dizer não é um comentário negativo, não é para depreciar, mas é uma possibilidade de ampliar o próprio texto. A coisa flui de uma maneira incrível. Porque a gente percebe como é importante essa rede sendo construída entre nós. E quando eu falo de sala de aula, isso é muito importante para a figura do professor. Muitos alunos acabam construindo ali um estigma. O professor vai me corrigir, o professor vai falar tal coisa, vai dizer que ele não gosta de alguma coisa. Não, não é apenas essa figura ruim que por muito tempo foi construída na cena da escola, mas há muitas oportunidades para serem construídas a partir do olhar do professor. Quando o aluno percebe que ele pode ser útil em um projeto literário, quando aquele que desenha lá no fundão da sala, quando ele sabe que o desenho dele vai estar como ilustração de um livreto, por mais simples que seja, aí ele vai perceber que ele é um com outros. Então a coisa vai fluir de uma maneira muito incrível. É fácil? Nem sempre é. Mas o processo é assim. Tem vezes que a coisa vai fluir, tem vezes que a coisa vai travar, mas o importante é entender que o resultado ele tem um caminho a ser percorrido. E que é necessário a gente se jogar nessa jornada, né? A jornada nunca é fácil sempre. Então, se a gente está ali juntos na jornada, então a gente vai ter ali no final um bom resultado. Seja o livro impresso, seja o livro digitado, seja um livro em quadrinhos, seja uma exposição ali de cordel, não importa. O importante é entender que aquilo foi construído por vários olhares. Foram vários outros que ali formaram um coletivo importante para expressar algo. Esse expressar algo diz muita coisa importante. Bacana. A Lidiane caiu ali. Eu vou fazer uma pergunta, Lidiane, mas tu pode concluir. Vou começar contigo, tu conclui lá o teu pensamento. Mas eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu sou um cara que escuto muitas pessoas. Eu acho que quase todos os meus livros, as minhas narrativas, eles se dão muito pelas coisas que eu escuto das pessoas, né? Algumas pessoas até identificam, cara, essa história aí, ela contou uma história aí, alguns amigos meus, né? Mas geralmente, quando a gente cria narrativas, eles são ficções. Uma palestra, se for numa live, não lembro bem, mas que o professor Tadeu, ele falou um pouco sobre um livro, né, Tadeu, que tu tem, que foi baseada numa história muito triste de uma aluna, né? Vou já falar sobre esse livro. Como é o nome do livro, Tadeu? O Silêncio de Maria. Silêncio de Maria. Então, Tadeu presenciou uma história muito, muito ruim dentro de uma escola. E, apesar de não ter formação acadêmica, nem ser professor, entre aspas, com diploma, mas eu trabalhei mais de 15 anos em escola, em vários projetos, por isso que eu me considero educador. E dentro das escolas eu vi muitas coisas ruins, assim, em várias situações. Do aluno com o professor com o aluno, do aluno trazendo o problema da casa, esse problema familiar muito ruim que a gente tem nas nossas quebradas, isso interfere direto no aprendizado do aluno. Então eu queria que vocês pudessem relatar, assim, em algum momento, assim, quando você viu algum aluno que naquele momento vocês viram que tinha problemas estruturais, vários, né? Mas vocês perceberam, assim, esse aluno com todos esses problemas aqui, eu vou cuidar dele. Quando eu falo cuidar, é ter um olhar, não um olhar prioritário, mas sim um olhar como se diz, um olhar de um cuidado um pouquinho melhor, porque também você vê potencialidade neles, né? No meu caso, por exemplo, quando eu fui lançar meu primeiro livro, várias editoras fecharam a porta para mim. Então, foi preciso uma pessoa, que é o Cláudio Cardoso, olhar com carinho no meu livro, ver a minha potencialidade e bancar o meu livro, né, lançar o meu livro, e me ajudou. Então, isso acontece com vocês conseguem, vocês já viram alguma situação na escola, né, que vocês se sensibilizaram primeiro pelo processo que esse garoto ou esse aluno tinha, e aí, a partir daí, vocês perceberam que tinha potencialidade. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência aí,
mais uma experiência mais de professor e humano e aluno do que professor didático com aluno, que sabe que em escola tem mais professor didático que não está nem aí para aluno, está lá para dar sua aula, vai embora para no final do mês ganhar sua grana e viver sua vida. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência em sala de aula, com esse olhar mais humano com o aluno aí. Aí começa para a Lidiane. Lidiane, tu pode concluir o teu pensamento lá que tu caíste naquela hora, né? Tá bom, obrigada. É por isso que eu entro na sala todos os dias com uma história para contar. Só concluindo a minha fala. Porque só pode escrever, eu só vou poder escrever se eu tiver história para contar. Então, nada melhor do que trazer a história para essas crianças, né? Trazer a literatura para esses alunos, para que eles já, percebendo o gosto pela literatura, possam também querer fazer a literatura. Aí eu concluo o meu pensamento. E, sim, eu tive o projeto Bengolendo, que o Tadeu deve lembrar, deve lembrar do... Ele ainda está lá no Walter Leite, graças a Deus, está muito bem. E quando nós começamos o projeto Bengolendo, foi ainda durante a pandemia. Nós pensamos, eu junto com o professor Elienay Nascimento, que vocês conhecem também, é escritor também. Ele pensou, ele lotado na informática e eu lotada na biblioteca. Nós pensamos em algo que pudesse trazer esse jovem para a leitura, esse jovem que estava tão perdido durante essa pandemia. Tá? Quando eles voltaram para a escola, então a gente conseguiu colocar em prática aquilo que nós fazíamos através da internet com ele. Então, o Bengolendo, ele continuou no meio digital, mas ele passou também a funcionar no corpo a corpo. E o que nós percebemos? Que muitos dos nossos alunos, e muitos deles hoje ainda estão no projeto, eles chegaram na escola com um probleminha. Não foi um nem dois, não, Preto. Foram vários, vários. Eu tinha aluno que ia para o banheiro se cortar. E às vezes eles iam em trio, em dupla, ficavam abraçados e se cortavam. Então, isso era uma realidade. Ideia, como eu vou trazer esse aluno? Qual foi a ideia? O acolhimento. O aluno precisava do acolhimento. Ele não precisava da professora, que eu nem era chamada de professora lá, eu era a Lidiane. Até hoje eu chego lá, ô Lidiane, uma pessoa de carne e osso, que acolhe, que coloca, que senta na frente, vamos conversar, o que está acontecendo? Vem cá. Muitos deles não nos procuram. É preciso aquilo que você falou, um coração sensível, um olhar aprofundado daquilo que eu não estou vendo na minha visão, no meu sentido, mas eu estou vendo no coração. Então, através desse acolhimento, a maioria desses alunos, e a gente ia atrás daquele, de tentar trazer para o projeto aquele que estava ali mesmo no fundo do poço da sua existência. Porque depois que nós conseguimos acolher, implementar outras ações, não era mais apenas escrever um conto ou ler um livro para depois fazer o reconto. A gente pegou o Bengolendo no desdobramento, vamos fazer arte, vamos dançar, vamos criar um grupo folclórico e, através desse grupo folclórico, trazer a literatura para dentro, porque não era uma dança apenas, mas era uma dança contextualizada de uma cultura que é nossa. Onde é que isso se realiza? Isso realiza aqui no nosso chão, na nossa escola, no nosso bairro. Então, eles foram tomando posse daquilo que eles conheciam, daquilo que era segurança para eles. Então, o acolhimento foi o principal ato para que eles pudessem se aproximar e sentir que eles poderiam também realizar uma ação para o bem e não apenas ficar ali preso no seu eu e nos seus problemas.
Pode ficar à vontade, Felipe ou Tadeu. Felipe? Vai, Felipe, vai, Felipe. Vamos lá, então. Minha vez agora. Eu costumo Pegar um ficar, café. ficar de olho em comportamentos, em sinais. Eu conheço adolescente e lembro muito da minha adolescência na escola e eu sempre fico ali percebendo pessoas que falavam muito, que se calaram, os mais falantes ali atrás, o que é que estão fazendo, por que agem assim, uma roupa com uma manga mais longa, o que é que aquilo está indicando, uma bandana amarrando o braço. Eu vou tentando investigar ali da minha posição, tentar comer ali pelas beiras até chegar, o que é que está acontecendo? E eu percebo que a escrita é como se fosse um diagnóstico que eu consigo ter. A escrita desses alunos tem um sintoma, e o sintoma às vezes revela algo muito pesado, muito ruim. Então, eu tento ali, através da expressão pela escrita, tentar entender como é que o fulano se sente, como é que a fulana se entende, o que aconteceu ali no passado, como ela se enxerga hoje. Então, dentro de vários casos de abuso sexual na família, de depressão, de automutilação, eu tento ali, pela escrita, perceber o sintoma e encaminhar. Eu vou, acolho, eu vou, oriento, como é que a gente pode encaminhar para a direção da escola, como é que a gente pode chegar a isso com as famílias, porque a adolescência eu percebo que é um extremo. A minha foi assim, eu vejo que é da mesma forma. É o extremo daquele que é extrovertido, também é o extremo do que é muito introvertido. Então, como é que a gente vai lidar com esses extremos que a adolescência precisa passar? Como é que eles vão se enxergar nisso? Então, a gente percebe que, pela escrita, ver um sintoma, ali tem muitos sinais sendo indicados, e às vezes é um grito de socorro. Como eu já fui pego ali em alguns corredores de escola, e relatos pesadíssimos viram que o meu ouvido seria um bom lugar para escutar um relato, um desabafo de alguém. Eu falei, não, a gente não pode ficar apenas no desabafo, bora tentar encaminhar algo. É importante entender que é possível se expressar, é preciso se expressar também, mas é importante caminhar para algo, para superar, para denunciar, para fazer algo a respeito da situação que já ocorreu ou que ainda está ocorrendo. Então, a escrita revela muita coisa. Assim como a gente tem escrita revelar coisas muito pesadas e que às vezes a cabeça ali não entende, a mente está conturbada com muitas questões, mas no parágrafo tal ele consegue se entender. No verso X, a aluna consegue se perceber naquela situação. Então, a escrita mostra o que é que a pessoa está tentando ali se entender na sua existência. É importante perceber isso. Tadeu? Vamos lá. Assim, tem uma frase que eu gosto de usar muito, quando tu passa a escutar mais do que falar, nesse momento tu entendeu o significado da vida. Porque escutar é primordial, né? Tu tem que escutar todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque a desigualdade social é muito latente. Não adianta a gente florear e dizer, colocar florzinhas e frufrus e essas coisas. Não adianta. Não adianta. A desigualdade social é um tapa na cara da sociedade, dos professores, da sociedade em geral. Então, nós que estamos lá na frente, lá na escola, e também eu vou te incluir, Preto Michel, porque tu sempre está na escola também. E tu leva a tua realidade da tua vida, tu leva a realidade da tua vida para a escola, tu fala para eles. Eu já estive contigo em várias escolas e eu sei que o teu papel é muito importante, sabe? A tua presença, como tu falou, tu não é professor, mas tu é educador. O educador é aquele cara como tu que tenta levar bons exemplos e tu sempre consegue, sabe disso. Então, é assim, o nosso papel nessa sociedade é de transformar vidas, de oportunizar, não é isso? Então, é muito importante que lá na sala de aula,
A gente sempre reforce o tempo todo, viu, Diane? Desde o primeiro ano ao nono ano. A gente precisa reforçar sempre para eles. Vocês são importantes. Todo dia. Todo dia. Vocês são importantes. Vocês são capazes. Porque a transformação da vida começa pelas tuas palavras. Porque se tu for uma pessoa que vai a pensamento negativo e começa a dar tudo para trás, começa a dar tudo errado, uma pessoa que não é feliz, não é satisfeita, qual a profissão que tem, que eu acho isso muito injusto, que a nossa profissão acho que é maravilhosa, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar com vidas. Então, o nosso papel aqui, nesse momento, é esse. É oportunizar, é enxergar aquela criança lá como um ser humano, não apenas como um produto, como mais um número, como uma sequência de chamada, não. Como a Lidiane falou, nós somos humanos, né? Então a gente precisa transparecer isso. O professor ele precisa ter essa aproximação com o aluno, de acolher, de incentivar, de estar sempre presente, escutando, de amarrar o cadastro do aluno. Isso é muito importante, cara. Porque a partir do momento que tu tá ali, tu faz isso, tu não tá te elevando acima dele, tu tá te comparando a essa pessoa. É uma pessoa que está ali, que está vivendo o momento dela. E tu, como professor, tu já tem toda uma experiência de vida. Então, cara, a vaidade é um sentimento tão pequeno, sabe? E às vezes atrapalha tanto que é muito triste. Então é assim, galera. Eu queria passar para vocês. A simplicidade. Vamos ser simples e vamos ser profissionais de qualidade e éticos, né? Porque a leitura, todos nós que estamos aqui sabem que a leitura transforma a vida. E transforma mesmo. Mesmo. Nós estamos aqui, nós somos prova disso. E é isso. Bacana. Gente, estamos indo para o final. Claro que esse papo daria para ser a noite toda, uma tarde. Tomar bastante café aí, como o Tadeu aí, 2 garrafas de café. A gente não pode estar Eu faço parte dessa turma aí. também. A última pergunta aí, dessas considerações finais. Na verdade, não sei se vocês se prepararam, mas eu pedi para vocês lerem algum texto, alguma poesia, né, que vocês gostam pessoalmente, ou de algum aluno, ou de alguma aluna. Isso aí fique à vontade. A gente só contar 2 situações que é importante sobre esse tema, né, as narrativas periféricas que protegem, que foi essa que eu fiz a pergunta, né, sobre essas experiências. Teve uma vez que eu estava numa escola, fui dar uma palestra, dentro do livro A Escola, que eu lancei em 2017, que fala sobre racismo e bullying no ambiente escolar. E quando terminou, eu fui em 2 turmas, né? Quando terminou a palestra, naquela despede, vai muita aluna, e muito aluno. E aí uma aluna veio e me entregou um pedaço de papel assim escrito numa carta, numa história, uma narrativa. E se eu não me engano, a aluna devia ter uns 11 ou 12 anos, não lembro bem. E nessa história que ela conta, tinha o começo, meio e fim com o personagem. Então era uma história denunciando um abuso. E pelo monstro que ela faz, que ela desenhou lá os monstros, provavelmente, acredito muito sério que era o pai dela, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e encaminhei essa carta para a direção da escola, para a professora. E aí, esse é o trâmite legal, né? Esse é o trâmite legal. Você falar com a direção correr atrás, conversar e tal, tudo isso. Mas, cara, eu nem consegui dormir, porque a gente volta para casa com aquela sensação, pô, mas eu não sou o quadro fixo da escola. Eu não conheço a família, eu não conheço o pai. Então, tipo assim, a pessoa esperou um momento para escrever uma história, criou uma narrativa com personagens, para naquele momento se sentir livre, desesperada, né, para denunciar algo que estava aprisionando ela. Então, como o professor Tadeu falou do livro que ele lançou, O Silêncio de Maria, não só na questão
do abuso, mas várias situações que a gente vê que essas crianças, adolescentes, usam a palavra, usam a escrita para fazer denúncia e para se libertar. Então, esse é um dos grandes papéis da literatura, das nossas narrativas, né? Porque durante muitos anos também, esse é a sociedade que está aí, a sociedade elitista, essa sociedade que sempre quis nos deixar para baixo, né? Nos desmerecer, eles empurraram muitas narrativas que fugia muito do nosso bem viver, do nosso cotidiano. Algumas pessoas hoje, por exemplo, identificam a literatura periférica, se identificam com a literatura negra, a literatura marginal, porque muitas pessoas que lêem essas narrativas se identificam com aquilo que as pessoas falam, não está uma coisa longe, né? Para a gente que está na Amazônia, por exemplo, eu dei um grande exemplo ontem, na live de ontem, assim, falando com o Jean e com a Gisele. É muito comum, por exemplo, você ir numa escola, as crianças gostarem de falar de história de visagem, de lendas, porque a gente vive numa região onde essa oratória, essa narrativa é muito rica. Mas o importante também é a gente estimular esse aluno a sempre, eu sempre falo para o aluno, sempre escreve o que o teu coração manda. Sempre escreve sempre percebe qual é o sentimento naquele momento que está te pedindo para te escrever. Pode ser que te encontre naquele momento de escrita, um encontro que tu esteja bastante feliz, que está tendo coisa de escrever muita coisa boa, né? Tu vai criar narrativas boas, mas vai chegar um momento que não. Tu vai ter ali um momento de aprisionamento, um momento de querer falar, questionar, explodir, denunciar. Eu acho que isso é importantíssimo para vocês que estão em sala de aula, para nós educadores, para nós escritores, para incentivar essas narrativas. E geralmente quando a gente pega um livro de algum aluno novo que está começando a escrever, muitos desses alunos hoje a gente percebe nas narrativas deles que eles já têm essa potencialidade de criar narrativas de denúncia, de reflexão, de contestação, né? Então, isso para mim é importantíssimo. Eu fico muito feliz com o que eu vejo hoje em Belém. Para encerrar, eu queria fazer a última pergunta e depois disso, vocês podem ficar à vontade para ler a poesia ou o texto. Felipe e Tadeu, que já são escritores, já lançaram o livro. A Lidiane, que é professora, mas está em convívio com muito texto. Eu queria que vocês pessoalmente me respondessem se vocês acreditam que Belém e que as periferias de Belém são uma cidade ou são um bairro de leitores. Se vocês acham que nossas jovens, nossas crianças leem bastante, né? E aí depois vocês fiquem à vontade para que vocês possam ler as poesias de vocês ou o texto que vocês separaram. Pode ficar à vontade, tá? Vai responder. Michel, pode repetir a pergunta, por favor? Vocês acreditam que Belém é uma cidade de leitores? Ou as periferias de Belém, de Ananindeua? Porque, pô, agora que eu lembrei que tu mora em Ananindeua, e o povo acha que a gente está cercado só por uma cidade e não tá, tem área metropolitana. Belém, eu pego muito puxão de orelha. Olha, Preto, eu moro em Ananindeua. Ananindeua é um município, então, pelo amor de Deus. Vocês acreditam que Ananindeua, Belém, as nossas periferias são uma cidade, são bairros periféricos de leitores? Vocês acreditam nisso? Eu acredito que não, diante da expectativa que nós temos. Mas eu acredito que a missão é justamente construir caminhos para que nós tenhamos novos leitores. Por inúmeros motivos, nós não temos o que esperávamos de um perfil de leitor nas cidades. Mas é a missão. A gente tem que correr atrás aí para formar mais leitores e leitores críticos, né? Que entendam qual é o papel deles na sociedade, como é que eles podem agir ou reagir diante das desigualdades. Beleza. Lidiane? Como eu moro em Belém, pertinho de Ananindeua, mas ainda é Belém. Então, eu já vou pensar assim por esse lado. Eu já penso na Belém, cidade leitora, Ananindeua, cidade leitora,
Eu acredito que nós estamos num processo. Nós não chegamos ainda aonde nós queremos, porque é preciso que hajam outros agentes, que outras pessoas, outros educadores, não estou falando só de professor, mas eu estou falando de trabalhadores de escola, de escritores, enfim, de famílias, que elas possam também se juntar a esse plano, a esse projeto Belém Cidade Leitora, que seja Ananindeua Cidade Leitora, Pará Estado Leitor, porque é urgente. A literatura, ela liberta. E ela liberta, não é só a pessoa no físico, ela liberta a alma da pessoa. Ela nos faz viver aquilo que é invisível. Ela nos faz viajar, ela nos faz ver coisas além dos nossos olhos. Então, é interessante. Estamos num processo e nós estamos aqui, acredito que nós quatro nessa luta. Precisamos de mais agentes. Tadeu? Belém, Michel, Belém é totalmente leitura. Eu acredito que a cidade, ela fervilha. A cidade, ela respira literatura. Prova maior disso são as nossas feiras literárias, né, que acontecem, e sempre assim dá um retorno muito grande, Michel. Sabe do que eu estou falando, né? E os caminhos, como o Felipe falou, os caminhos, eles são assim como um rizoma. Nós somos rizomas. Eu, Felipe, a professora Lidiane, nós que estamos à frente dessa militância literária, é o nosso papel fazer com que essa leitura, essa literatura, e eu vou falar mais, essa literatura paraense, que ela chegue cada vez mais nas escolas. Porque se eu falar que não, eu estou indo de contra tudo que eu penso na minha vida, sabe? De tudo que eu mais assim, gosto de fazer, que é fomentar essa leitura, o gosto pela leitura. E é isso. Somos leitores, sim. Bacana, meus amigos. Militância literária. Essa palavra militância literária a gente tem que viver sempre, porque acredito que, infelizmente, tem muitos dos nossos amigos que são escritores, mas que só pensam em escrever seu livro, publicar, vender, e ainda estão muito na fase de querer fazer só a dedicatória, estão muito no nicho da fama, como tem aí no mundo afora, e se esquece do principal, que é a militância literária, né? Não tem coisa melhor para a gente, Felipe sabe disso, Tadeu, Lidiane, quando uma pessoa fala assim, eu li teu livro, e ao mesmo tempo que eu li teu livro, eu percebo que tu está aqui na minha frente, aí depois da pessoa fala, eu li teu livro, porque teu livro tu mora aqui no meu bairro, ou quando o vizinho olha assim, peraí, mas o autor que eu comprei aqui é meu vizinho. Então, e não só por uma questão de individual, mas uma questão coletiva, onde o trabalho de vocês possa expandir, né? Quando eu falo, e aí uma outra coisa também para encerrar, não existe lugar melhor, um lugar mais sagrado para que a literatura seja viva e orgânica que a escola. Eu acho que a escola é o principal lugar onde a literatura tem que florescer, e florescer bastante flores, vai florescer bastante rosas, bastante coisa, e esses próprios alunos possam se reconhecer como esses agentes literários que, como o Felipe falou, esse caminho para que Belém e Ananindeua seja cidade de leitores, seja eles, os filhos deles, os netos deles, e aí a gente está plantando. Então, quero agradecer muito vocês. Vou encerrar essa live com vocês lendo os textos de vocês. Antes de vocês lerem os textos, eu queria agradecer muito a todas, todos e todas que estiveram aqui presentes. A Felipe vai continuar amanhã. Amanhã a gente vai ter um papo muito bacana sobre os saraus de poesias. Eu estou convidando as pessoas que fazem sarau aqui em Belém, que é importantíssimo também. E sempre às 19 horas. Depois vocês podem acompanhar também. Quem não pôde acompanhar aqui essa live vai estar disponibilizada no meu canal no YouTube, Preto Michel Oficial. Vocês vão lá, se inscrevam. E agradecer muito
ao Felipe, ao Tadeu e à Lidiane e dizer que vocês estiveram aqui hoje porque vocês fazem um trabalho muito importante, muito especial e muito necessário nas escolas de Belém e Ananindeua. Então, muito obrigado, uma boa noite para todos e todas e todos, e vamos ficar aí com as poesias e com os textos lidos pelos meus queridos convidados de hoje à noite. Pode ficar à vontade, tá? Eu quero começar fazendo a leitura, que nada mais justo, né? Desse livro aqui de poesia antirracista, Lutar e Resistir. Eu vou ler a poesia Lutar. Não chora, preta, quero ver o sorriso no teu rosto, o brilho lindo que eu gosto, que fortalece o meu caminhar. Chora não, nega, serão dias de resistência, luta, é a nossa fortaleza. Somos fortes, temos uns com os outros. Unifica a coletividade, a força. A força do nosso povo vem de muito longe. Com a nossa ancestralidade, somos pretas, pretos, pretes, um olhar sereno, de responsabilidade, que a poesia negra, periférica, seja a nossa arma de liberdade. Eu conheço esse poeta aí, viu? Obrigado. Muito, Michel. Lutar e resistir. Felipe? Bom, vou ler um poema do livro Encontro das Águas, do Grupo Iata. É um livro que tem 29 textos. Eu vou ler o quinto, da jovem escritora Ana Paula Ramos, que é a Jananindeua. Mente. Naquelas águas, deitada, tensa no vento, com palavras não ditas, que desejei não calar. Quanto aguentaria? Não tinha convicção do quanto duraria. Revelou a agitação do pensamento, intenso, violento. Não eram as águas que eu conhecia. O calor esfriou, o sol congelou. Meu corpo pesava quanto mais enchia. Começou a subir, a areia sumiu. A luz se foi e eu estava no silêncio do fundo. Crash. De repente rachou. Encheu demais, pensamentos escorriam, enquanto a janela da alma segurava. Crash. Quebrou de vez. Não tinha volta. A correnteza me puxou para baixo. Quanto mais tentava eu subir para o raso. Obrigado, Preto Michel. Fique à vontade, Tadeu. Tá. Eu vou ler uma trova de um poeta muito conhecido. Dizem que ele é o filho do Boto, mas eu digo que ele é o próprio Boto, porque ele é muito enxerido. Quem tem fé jamais deserta ante as pedras das estradas, porque Deus é porta aberta que anula as portas fechadas. Antônio Juraci Siqueira, nosso Boto. Gente, muito obrigado. Foi uma noite maravilhosa. Continue sempre sendo assim, especiais. E que todas as bênçãos possam estar em cima de vocês. Que vocês, esse ano, principalmente no segundo semestre, possam realizar todos os seus sonhos e que todos os seus trabalhos literários sejam bem feitos e trabalhados aí. E que a gente possa sempre ter esse sonho literário realizado no nosso dia. Muito obrigado. Até a próxima. Fazendo um convite, né? Quem puder. Sábado, dia 1º, vai ser a Felipe, né, a presencial, na Escolada Alda Eutrópia, aqui no bairro Tapanã. A gente vai ter atividades culturais, atendimentos médicos, jurídicos, e vai ter uma feira, como a gente fala, né, como o Tadeu fala, uma feira humildemente, nossos autores então estão convidados. Então, quem ficou com a gente também, muito obrigado. Até amanhã, na nossa terceira live. Uma boa noite. Tchau para vocês. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, Lidiane. Tchau,